Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e todas nessa semana que com certeza será uma semana abençoada, semana de boas notícias. É nesse sentido que temos orado, para que as boas notícias venham, esse quadro mude e nós possamos retomar a nossa vida por completo. Enquanto isso, precisamos já agir no mundo, transformando-o e transformando-se também. Eu creio que essa seja uma das expectativas de Deus com relação a nós e com relação à igreja. A igreja tem se reinventado nesse tempo, né? Encontrado outros espaços de atuação, e que bom que isso aconteceu, de certa forma, para nos despertar que existem outras possibilidades de sermos igreja no mundo, de sermos reino de Deus, nesse mundo que estava tão envolto, tão envolvido com a questão templária, com a questão do espaço, com a questão do templo, e nós estamos redescobrindo o sentido do reino de Deus que está nos evangelhos, e redescobrir Deus também em outras possibilidades de atuação, porque as pessoas naturalmente têm me perguntado: mas Demetrios, onde está Deus no meio dessa pandemia? É essa a resposta que nós queremos dar essa semana. Fazer você pensar sobre as várias possibilidades de Deus estar agindo nesse mundo. Porque a gente sempre acha que Deus só age no mundo trazendo soluções extraordinárias, milagres maravilhosos, né? Abençoando a igreja financeiramente, né? E a gente precisa ver que Deus está agindo no mundo sim. Ele tem cumprido seus propósitos, ele tem realizado coisas extraordinárias e talvez nós não estejamos atentos a isso. Então, a pergunta crucial dessa semana é: onde está Deus nessa pandemia? Os pastores e missionários da nossa igreja estarão respondendo essas questões, lógico, de forma abreviada, mas trazendo um pouco de calmaria também ao seu coração. Deus está agindo sim, e você vai descobrir isso. O texto que eu escolhi como forma de reflexão geral para essa semana se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 24, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora, mais do que nunca, a gente está descobrindo isso, né? Está constatando que o Deus que nós pensávamos, que muitos pensavam que só atuavam dentro do espaço da igreja, que é uma visão muito antiga que Jesus combateu, né? Ensinando aos seus discípulos e àqueles que o questionavam, né? Como os fariseus, como os doutores da lei, de que o reino de Deus era muito mais do que o templo. Tanto que o templo, né, ele tem uma função importante no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Jesus vem falar de um reino de Deus que habita em nós e que está no meio de nós. E a gente precisa entender e compreender isso de uma forma mais ampla para perceber que a igreja agora está sendo muito mais igreja, está agindo muito mais no mundo, está abençoando as pessoas de uma forma diferenciada, e nós precisamos entender o que Jesus Cristo ensinou para que sejamos muito mais competentes e cristãos de verdade nesse mundo tão difícil como está hoje, tá? E quais são os objetivos, Demétrios, que nós vamos pensar durante toda essa semana? Primeiro, a gente precisa desenvolver uma cultura de reino de Deus para além das estruturas e instituições, mostrando que Deus habita em nós e no meio de nós e age através de nós. O templo é importante, é um espaço para você se encontrar, para você cultuar, para você dar um abraço no seu irmão, e hoje a gente não pode fazer mais nem isso, está sentindo falta, né? Mas não é só isso o reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. E Deus aproveitou esse momento, né, e permitiu esse momento para que eu e você estivéssemos atentos ao reino de Deus que precisa ser estabelecido no mundo, que a partir do momento que Jesus chegou, o reino de Deus foi estabelecido dentro de nós. E se a gente compreender essa realidade, a gente vai perceber que a igreja está agindo no mundo de uma forma diferenciada, cuidando das pessoas, ajudando com cestas básicas, levando uma mensagem ao coração do perdido e do necessitado, daquelas pessoas que estão ansiosas e desesperadas. E a gente percebeu que o problema não é o templo, não é lá que as coisas acontecem. As coisas acontecem na nossa mente e no nosso coração, e aí a gente transporta isso para as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente vai pensar muito também essa semana é apresentar o reino de Deus de forma muito mais ampla,
trazendo esperança em meio ao caos estabelecido no tempo presente. Igreja é uma coisa muito ampla, diversificada. Afinal de contas, o Espírito de Deus é extremamente criativo e ele age no meio de nós e em nós. E nós somos a igreja no mundo, somos nós que transformamos. Se as pessoas perceberem a igreja em nós e o reino de Deus em nós, elas já estão sendo abençoadas. Não é através do espaço ou de uma instituição que as coisas acontecem, mas desse mover do Espírito Santo dentro de nós. Então o reino de Deus já está em nós e já está no meio de nós, acontecendo de várias formas, né? Então é a multiforme graça de Deus que acontece através da igreja nesses últimos tempos, tá bom? Um terceiro ponto crucial para nós compreendermos todas as mensagens é mostrar que Deus está agindo no mundo de forma extraordinária, seja através da igreja como instituição, seja através de nós, né, como corpo, como igreja de Cristo no mundo, e seja através daqueles que nós não imaginamos que eram de nós. E você vai perceber em algumas reflexões que em alguns momentos os discípulos questionam isso. Ó, Jesus, tem pessoas curando em teu nome, tem pessoas fazendo milagre em teu nome, tem pessoas distribuindo cestas básicas aí, e essas pessoas nem são cristãos, Jesus. Mas Jesus diz, ó, aquele que não é contra nós, é por nós, e nós vamos descobrir que o cristianismo também tem essas várias facetas, e que as pessoas que estão aí agindo no mundo, elas estão a favor de Cristo, a favor do reino de Deus, e tem muita gente que a gente imaginava não ser cristão, que está vivendo o reino de Deus muito mais que a maioria dos cristãos, ou que se dizem cristãos. Está lançado o desafio. Nós vamos pensar sobre essas questões durante essa semana, e nós vamos perceber que Deus está agindo sim, que Deus está no meio de nós, que Ele está agindo através de nós, e que nós teremos uma semana diferenciada se pensarmos assim. Um desafio para você. Que tal fazer com que as pessoas percebam Deus através de você? Numa ligação, numa mensagem de WhatsApp, numa ação social, entregando uma cesta básica a alguém que precisa, visitando pessoas que estão em crise, vivendo o medo e a ansiedade. É assim que nós somos igreja. E você precisa redescobrir isso e participar da forma que Deus está agindo no mundo, tá bom? Boa semana para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.